Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Lucas. A gente está gravando o primeiro vídeo do Chama Tutor e hoje a gente vai falar um pouco sobre a prova da FUVEST. A prova da FUVEST está chegando, é nesse domingo, e a gente resolveu falar um pouco sobre os conteúdos que mais caem na FUVEST. Hoje eu vou falar um pouco sobre áreas, problemas envolvendo áreas, problemas onde a gente tem que calcular alguma área, e esses problemas são muito recorrentes na FUVEST. Como vocês podem ver aí, nos últimos 4 anos a gente teve 5 questões. É um problema que geralmente acaba caindo na FUVEST. Todo ano, geralmente, eles acabam cobrando alguma coisa sobre áreas de triângulos, áreas de trapézios, áreas de paralelogramo, área do círculo e por aí vai. E por isso, a gente vai resolver esses problemas envolvendo áreas. Beleza? Então, bora fazer essa primeira questão aqui. Durante todas as questões, eu vou tentar sempre passar um pouco sobre a teoria da matéria e resolver a questão com vocês. Mas eu não vou me aprofundar muito na teoria, porque é para ser um vídeo não muito longo. Então, a gente vai tentar fazer dessa forma, para ficar mais direto, beleza? Então, bora lá. Essa questão aqui caiu na FUVEST 2020 e é uma questão que envolve a área de paralelogramo, a área de um quadrilátero, né? Então, bora lá. Um objeto é formado por 4 hastes rígidas conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. A cada configuração desse objeto, associa-se θ à medida do menor ângulo interno ao paralelogramo. A área da região delimitada pelo paralelogramo, quando θ é igual a 90 graus, é Azão. Para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja A sobre 2, o valor de θ é necessariamente igual a... Então, o que acontece aqui? A gente tem, nesse problema, essas hastes rígidas que elas não mudam de tamanho. Então, por exemplo, essa haste aqui, ela mede A, e essa haste aqui, ela mede B. E quando a gente inclinar elas ali, elas não vão mudar de tamanho, elas não vão nem encolher, nem vão se alongar. Elas vão manter no mesmo tamanho. Então, quando a gente inclinar aqui, ó, com esse ângulo θ, a gente vai ter a mesma configuração no tamanho das hastes. Beleza? O que isso vai mudar no problema? Repara que conforme a gente vai afinando isso aqui, né? Pensa no caso limite aqui. A gente afinou bastante isso aqui, tem um ângulo bem pequeno. A gente vai ter uma área no interior dessa região bem pequena, uma área bem limitada. E essa área do paralelogramo a gente pode definir, né? Se a gente pegar um paralelogramo de modo geral, pegar esse próprio exemplo aqui, a área do paralelogramo sempre vai ser o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Então, é sempre seno do ângulo entre os dois lados. Então, vai ser AB seno de θ. Ok, então o que isso significa? Vou pegar aqui esse exemplo. No início, né, ele diz para a gente que o ângulo é reto, né? Então, a gente vai ter a área sendo a área de um retângulo. Então, a área de um retângulo é justamente o produto entre os lados, A vezes B. Agora, no final, ele diz para a gente que a gente vai ter esse ângulo θ. E que esse valor, com esse valor do ângulo ali, o θ, a gente vai ter metade da área inicial, A sobre 2. Então, A sobre 2 vai ser o produto dos lados vezes o seno do ângulo θ. E aí, pessoal, repara só, a gente tem aqui um probleminha, né? Um sisteminha. Como é que a gente vai resolver isso? Onde tem AB aqui, repara que eu posso substituir pela área Azão inicial, né? Então, a gente vai fazer isso, ó. A sobre 2 vai ser igual a AB, também é chamado de Azão. Isso aqui vezes seno de θ. Então, eu posso cortar Azão com Azão tranquilamente. Eu vou ter que o seno de θ é igual a meio. Então, a gente tem que saber qual é o ângulo que tem o seno meio, dentre as alternativas aqui. Não pode se confundir nessa hora. Eu sei que muita gente acaba trocando as bolas no final, faz
meio com pressa, mas faz com calma. Qual é o ângulo que tem o seno sendo meio? A gente sabe que é o 30 graus, né? Então, tá aqui, alternativa correta, letra C, beleza? Espero que tenha dado para entender, né? Tenha ficado tranquilo essa parte. Vamos para a próxima, que é a questão da FUVEST de 2017. Essa questão aqui é um pouquinho mais complexa, envolve alguns conceitos mais difíceis, né? A gente vai falar um pouco de semelhança, mas não é nada muito bizarro, não. Vamos tentar entender. Na figura, o retângulo ABCD tem lados de comprimento AB igual a 4, BC igual a 2. Seja M o ponto médio do lado BC e N o ponto médio do lado CD. Então, vamos lá. Vamos anotar isso aqui. AB mede 4 e NC mede 2. Não, BC mede 2, né? BC mede 2. Seja M o ponto médio do lado BC, então M é o ponto médio desse lado, então aqui vai medir 1 e aqui também vai medir 1. E N o ponto médio do lado CD. N é o ponto médio do lado CD, então aqui vai medir 2 e aqui vai medir 2. Os segmentos AM e AC interceptam o segmento BN nos pontos E e F, respectivamente. Ele quer saber a área do triângulo AEF. A área do triângulo AEF, ó, tá aqui, ó, é essa área aqui que a gente quer calcular. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Repara que esse triângulo, ele não é um triângulo muito bonitinho, né? Um triângulo meio torto pro lado ali. Ele não é um triângulo nem isósceles, nem retângulo, né? Nenhum triângulo notável. Então o que a gente pode fazer? Primeira coisa, a área que a gente vai usar aqui, a fórmula de área de triângulos que a gente vai usar aqui, vai ser a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Só vamos usar essa fórmula. O restante vai vir de semelhança, né? Como eu falei antes. Então tá, o que a gente vai fazer? Repara só, eu vou escrever a área do triângulo AEF, que a gente quer calcular, como uma diferença entre duas outras áreas. Repara só, se a gente pegasse esse triângulo AFB, maiorzão aqui, e subtraísse a área do triângulo AEB, a gente teria a área do triângulo AEF. Então, ó, vou tirar a área do triângulo AFB, eu vou pegar esse triângulo AFB e vou tirar a área do triângulo AEB. E eu vou ter a minha área ali. Por que eu fiz isso? Porque eu acredito que vai ser mais fácil calcular as áreas desses outros triângulos. Por quê? Porque nesses dois triângulos a gente sabe uma base, ó. Tem o 4 aqui como base. Então, resta calcular essa altura aqui e essa altura aqui em amarelo. Beleza? Então, a área do triângulo AF vai ser calculada da seguinte maneira. A área do triângulo AFB vai ser a sua base, que é 4, vezes a sua altura, que eu não sei, então vou chamar de HF, porque ela parte do ponto F, dividido por 2. Menos a área do triângulo AEB vai ser a base dele, que é 4, vezes a altura dele, que eu também não sei quanto é que é, então vou chamar de HE, dividido por 2. Então, repara que isso aqui vai cortar, né, o 4 com 2, e a gente vai ter 2HF menos 2HE. Essa é a área do nosso triângulo. Resta agora a gente achar essas duas alturas. Como é que a gente vai fazer isso? Agora é semelhança. A parte de área já foi. Agora a gente vai ter que brincar com semelhança. E a FUVEST adora isso. Então, bora lá. Repara só. O triângulo AFB, ele é semelhante ao triângulo NFC. Para semelhança, a gente usa esse símbolo aqui, ó. Um tiozinho. Então, o triângulo AFB é semelhante ao triângulo NFC. Por que eles são semelhantes? Repara só, triângulos semelhantes não são nada mais, nada menos do que triângulos parecidos. Triângulos que têm a mesma proporção entre si. Esse é o segredo.
Triângulos semelhantes são triângulos que têm a mesma proporção. Então, se eu pegar, por exemplo, a proporção desse lado aqui, dessa base, com a altura desse triângulo, a gente vai ter a mesma proporção no triângulo AFB. A gente vai ter a mesma proporção nos dois. Essa proporção se mantém. Agora, de onde eu tirei que esses triângulos são semelhantes? Repara só. Esse ângulo aqui, ó, em azul, é o mesmo para os dois. É um ângulo, né? São ângulos opostos pelo vértice, então eles são iguais. Esse ângulo aqui em vermelho é o mesmo ângulo aqui. Por quê? Qual o princípio? São ângulos que são alternos internos, né? Alternos internos. Repara que a gente tem um par de paralelas, que são os lados do retângulo, e aí a gente tem essa transversal cortando esse retângulo, esse par de paralelas. Por isso, eles são ângulos alternos internos que são iguais também. E, por consequência, né, a gente também poderia usar o argumento deles serem alternos internos, mas não precisa. Quando a gente tem dois ângulos iguais em um triângulo, a gente já garante que o terceiro vai ser igual também, porque a soma dos ângulos de um triângulo é constante. Dessa forma aqui a gente consegue garantir que a formatação deles no interior é a mesma, ou seja, eles têm os mesmos ângulos internamente. Significa que eles vão ter a mesma proporção entre os lados, a mesma proporção entre a altura em um lado, e por aí vai. Essa proporção se mantém. Inclusive, a gente pode usar essa proporção para calcular a área. A gente pode ter essa proporção entre os lados, entre os dois triângulos, né, como uma proporção útil para calcular uma área. Mas nessa questão aqui não vai ser necessário. Como é que a gente vai fazer isso? Agora que a gente tem essa semelhança. A gente vai pegar a proporção entre a base e a altura desse triângulo. Então, olha só. A base do meu triângulo AFB vai ser 4 e a altura dele é HF, né? Como a gente já disse antes. Então, aqui é HF. E a altura do meu outro triângulo, repara só, vai ser o que falta, né, para completar a altura do retângulozão. Então, esse tudão aqui é 2, só que eu tirei HF. Então, isso aqui vai ser 2 menos HF. Então, a gente vai ter, para o meu outro triângulo, como base o 2 e aqui embaixo o HF. Logo, a gente vai conseguir achar o HF, ó. Repara só. Vou multiplicar cruzado aqui, a gente vai ter 8 menos 4HF, ó. Passei esse daqui para cá, multiplicando 4. E aí, no outro lado da igualdade, a gente vai ter 2HF. Então, a gente vai ter que HF, fazendo as contas, vai ser 8 dividido por 6, que é a mesma coisa aqui, 4/3. Então, agora, resta calcular o HE, né? A altura HE. Como é que a gente vai fazer isso? Nosso quarto passo aqui. Mesmo princípio de semelhança, né? Vamos pegar agora, só que ao invés desse triângulo NFC e AFB, a gente vai pegar os triângulos. Eu vou desenhar eles aqui, tá? Para facilitar. A é... Aí um ponto ali que eu não dei nome, eu vou chamar de ponto P. A é P. Deixa eu colocar isso aqui num desenho melhorzinho. Tá, aqui vai estar o ponto A, aqui está o ponto B e aqui está o ponto M. Eu vou pegar o ponto E aqui em algum pedaço e vou descer a altura HE. Aqui, essa altura, né, o MB, é 1. A medida total aqui embaixo, ó, isso aqui tudo, vai medir 4. E aí, vai ficar faltando para a gente saber alguma informação ou desse pedaço aqui, ou desse pedaço aqui. Vou chamar aqui, ó, de ponto P. Ou a gente precisa saber alguma coisa sobre PB,
ou alguma coisa sobre AP. Então vamos tentar buscar alguma informação aqui nesse desenho, né? Se você reparar aqui, quando a gente está nesse desenho, o que acontece? Você tem esse segmento aqui, né? Esse segmento BN, que ele é um pedaço, né, desse triângulo BNC. E esse triângulo BNC, ele tem lados 2 e 2, e ele tem um ângulo reto aqui, ó, 90 graus. O que implica que esse é um triângulo isósceles com um triângulo isósceles e um triângulo retângulo, né, ao mesmo tempo. Então, os dois ângulos dele necessariamente vão ser de 45 graus. Significa que esse ângulo aqui, ó, é 45 graus. O que isso quer dizer? Onde está isso no nosso desenho aqui embaixo? Está aqui, ó. Esse segmento aqui, a gente vai ter um ângulo aqui, ó, interno de 45 graus. O que implica que esse triângulo PEB é um triângulo isósceles, ó, porque aqui é 45, aqui é 90, então aqui também vai ser 45. Logo, esse segmento aqui também vai medir HE. E agora a gente pode fazer uma semelhança entre os triângulos APE e o triângulo ABM. Então, o triângulo APE é semelhante ao triângulo ABM. O que isso vai implicar para a gente? Vai implicar que, se a gente pegar HE e dividir sobre essa base aqui, AP, que é 4 menos HE, a gente vai ter a mesma relação se a gente pegar a altura do triângulo MB, né, o lado ali, 1, e dividir por 4, que é a base dele. Então, a gente vai ter que 4HE é igual a 4 menos HE. Logo, HE é igual a 4 quintos, né? 4 quintos. Então, a gente tem HF e tem HE. Então, agora é só fazer a continha. Então, chegando ao final, a área do triângulo AEF vai ser 2 vezes HF menos 2 vezes HE. A gente calculou elas, ó. Então, vai ser 2 vezes 4 terços menos 2 vezes 4 quintos. Isso aqui vai dar 8 terços menos 8 quintos. Agora vamos para as contas. Fazendo aqui o MMC, né, que é 15, a gente vai ter 40 menos 24. Isso aqui dividido por 15. Logo, a nossa área vai ser 16 sobre 15. A alternativa correta está na letra D de dado. Tranquilo? E chegamos aqui à questão que caiu em 2017. Uma questão muito legal também. Seguinte, vamos lá. O retângulo ABCD, representado na figura, tem lados de comprimento AB igual a 3 e BC igual a 4. O ponto P pertence ao lado BC e BP é igual a 1. Pessoal, é muita informação, né? Vamos anotar essas coisas aí. AB é igual a 3. Então, AB aqui é 3. Eu vou botar esse pedaço aqui como 3 menos x, já que ali vale x. Vou botar tudo em vermelho que for de informação, assim. 3 menos x. BC é igual a 4. Então, aqui vale 4. Mais o quê? BP é 1. Então, BP é 1, BC é 3, PC é 3, né? Porque tem que valer 4. Os pontos R, S e T pertencem aos lados AB, CD e AD, respectivamente. O segmento RS é paralelo a AD. Então, RS é paralelo a AD. Tudo bem. Intercepta DP no ponto Q. O segmento TQ é paralelo a AB. Sendo x o comprimento de AR,
o maior valor da soma das áreas do triângulo do retângulo ARQT, do triângulo CQP e do triângulo DQS, para x variando no intervalo aberto de 0 a 3 é... Tá, então a gente tem que determinar primeiro essa áreazinha que a gente quer. Ó. A gente quer a área do ARQT somado com a área do triângulo CQP, que é essa aqui. Ficou meio escuro aqui. CQP, essa aqui. E do triângulo DQS, que é essa aqui. Tá. Ok. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, repara só. Vamos achar uma forma de descrever essa área como a gente tinha feito antes. Em função de áreas mais simples, né? Repara só. Essa área pedida vai ser a área do retângulo, a ARQT. Essa não tem muita dificuldade para calcular. Mas seria a área do triângulo DPC. Só que a gente tirou um pedacinho, né? A gente tirou esse pedacinho aqui que eu estou desenhando em amarelo. Então, a gente vai tirar essa área do triângulo DPC. Então, a gente vai somar a área do triângulo DPC e depois vai tirar o que a gente somou a mais, que é a área do triângulo SQC. E a gente consegue fazer isso tudo, tá, pessoal? Parece difícil, mas não é. Vamos lá. Essa área aqui vai ser a área do retângulo ARQT. Como é que a gente vai calcular? Bem, a área de um retângulo é base vezes altura, né? A gente tem aqui uma base x. Resta achar a medida do outro lado, né? Da altura dele, que é esse pedaço aqui. Repara só que esse pedaço aqui mede 3, né? Ele falou lá no início do problema. O que significa que esse triângulo DPC é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles retângulo, que nem apareceu na última questão. Parece que a FUVEST gosta disso, né? Então, esse ângulo aqui é 45 graus e esse ângulo aqui também é 45 graus. Mas o que é importante a gente ver aqui? É a gente ver que o triângulo DTQ, esse menorzinho aqui, ele é muito parecido com o DPC, né? Repara só, ele vai ter aqui um ângulo que vai ser de 45 também, né? Para complementar esse ângulo SDQ. Então, aqui vai ser 45. E aqui também vai ser 45. Por quê? Porque aqui é 90. Então, o triângulo DTQ é um triângulo isósceles. Então, se aqui está medindo x, aqui vai medir x também. O que implica que a altura do nosso retângulo é 4, que é a altura toda, menos x, que está ali em cima. Então, a gente vai ter 4 menos x vezes x como a área do retângulo. E aí, a gente vai somar agora a área do triângulo. Importante, pessoal, a área de retângulo a gente não pode dividir por 2, né? Porque a gente fica viciado em fazer área de triângulo o tempo todo, quer dividir por 2, não pode. A área do triângulo DPC. Agora sim vai ser a área de triângulo, né? Aí tem que dividir por 2. Repara que o que funciona como base aqui para o triângulo DPC é o 3, esse segmento DC. E o que funciona como altura é justamente esse lado aqui, PC, que é o 3 também. Mas tem problema a altura de um triângulo coincidir com o lado do triângulo? Não tem nenhum problema. A altura é justamente esse segmento que sai de um vértice e chega ao outro lado, e quando ele chega aqui, ele faz um ângulo de 90 graus. Então não tem problema nisso, não tem caô nisso. Então a gente vai fazer base vezes altura sobre 2. Base 3, altura 3, isso aqui dividido por 2. E agora a gente vai tirar a área do triângulo SCQ. Então, a área do triângulo SCQ. A área do triângulo SCQ é o seguinte. Essa medida aqui é x, como a gente já viu. E essa medida aqui é 3 menos x, né? Vai ficar meio ruim de escrever aqui, mas a gente viu que aqui é x, então ali é 3 menos x.
a gente vai ter x vezes 3 menos x dividido por 2. Porque esse ângulo aqui, ó, é reto. Logo, a gente vai ter como área o seguinte número, ó. Isso aqui vai ser, aplicando a distributiva, 4x menos x ao quadrado, mais 9 meios, menos, isso aqui vai ser 3x menos x ao quadrado. Agora, muito cuidado, pessoal, com o sinal. Eu deixei tudo entre parênteses e só vou aplicar o sinal agora. Então, isso aqui vai ser 4x menos x ao quadrado mais 9 meios. Todo mundo que está dentro do parênteses, eu vou inverter o sinal. Então, vou ter menos 3 meios de x mais x ao quadrado sobre 2. Estamos chegando no final. Então, essa área vai ser menos x ao quadrado sobre 2, porque menos x ao quadrado com mais x ao quadrado sobre 2 dá menos x ao quadrado sobre 2. 4x menos 3 meios de x vai dar mais 5 meios de x. Estou correndo um pouquinho nas continhas aqui porque não tem muito mistério, é só fazer a conta. Mais 9 meios. Então, a gente chegou na nossa função para essa área. Então, essa área ela não é determinada, ela é uma função. E é justamente por isso que, no problema, ele pergunta para a gente o maior valor da soma. Porque não é um valor só. A soma pode adquirir vários valores, depende desse tamanho x. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente quer saber o maior valor de uma função aqui, que é uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau, como vocês sabem, ela tem aquela cara assim, né? Uma parábola. Nesse caso é uma parábola triste porque o nosso coeficiente que está acompanhando o termo do segundo grau é negativo. Então, essa parábola ela é com concavidade para baixo, ó, uma parábola tristezinha. Até porque número negativo é um número mais triste, né? Então, é mais fácil de lembrar. Então, a gente quer saber esse ponto aqui, ó, o ponto de máximo de uma parábola, que é o chamado y do vértice. O y do vértice é calculado da seguinte maneira. Ele é menos delta sobre 4a. É o delta da equação do segundo grau mesmo, beleza? E o a também é o a da equação do segundo grau. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser menos b ao quadrado menos 4ac. Ó. B ao quadrado vai ser 5 meios ao quadrado. Vou fazer essa conta aqui já direto, porque senão vou ficar apertado de espaço. Ó. 5 meios ao quadrado, 25 sobre 4, menos 4 vezes a, que é menos meio, vezes c, que é 9 meios. Isso aqui dividido por 4 vezes a, que é menos meio. Então, se a gente fizer essa conta aqui, ó, a gente vai ter em cima 25 quartos menos, repara aqui, 4 com 4, ó, 2 embaixo, corta aqui, 2 embaixo, corta aqui. Então, isso aqui vai embora. Então, vai ficar menos com menos mais 9. 25 quartos, 25 sobre 4 mais 9. Isso aí vai dar 36 mais 25, vai dar 61. 61 sobre 4. E os sinais de menos, ó, não sei se vocês repararam, mas tem um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui. Vai se cancelar também. Então, vai ser 61 sobre 4 dividido por 2. Logo, isso aqui vai dar 61 oitavos. Que é o que diz na letra A. Tranquilo, pessoal? Pessoal, passamos da parte mais difícil, acreditem ou não. Não sei se estava muito difícil para vocês, mas a gente passou da parte mais difícil. Essas duas questões agora são mais tranquilas, mas são conceitos importantes também que vocês têm que pegar. Então, questão de 2018 da FUVEST.
O quadrilátero da figura está inscrito em uma circunferência de raio 1. A diagonal desenhada é um diâmetro dessa circunferência. Então essa diagonal aí mede 2, né? Porque o raio é 1. E aí ele quer saber, sendo x e y as medidas dos ângulos indicados na figura, a área da região cinza em função de x e y é... O que a gente pode fazer aqui? Tá, a primeira coisa é tentar fazer esse desenho aqui. Não vai ficar muito bom, mas eu vou tentar. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá. E aí vai ter a diagonal aqui. Aí ele diz que aqui é x e aqui é y. Tá, a primeira coisa é, a diagonal é o diâmetro, então mede 2. A segunda coisa é uma propriedade, que é o seguinte, sempre que a gente tem numa circunferência um triângulo inscrito, que no caso seria esse pedaço aqui, ó. Sempre que a gente tem esse triângulo aqui, esse ângulo que enxerga um diâmetro, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto. Isso é uma propriedade. Então esse ângulo aqui é 90 graus. Então se vale para o de cima, vale para o de baixo. Aqui também é 90 graus. Então a gente tem dois triângulos retângulos. Apesar de aqui não aparecer, é um triângulo retângulo. Então o que a gente pode fazer aqui? Aplicar seno e cosseno, né? Repara só. A gente consegue achar a medida desse cara aqui, aplicando seno, e achar a medida desse cara aqui, aplicando cosseno. Ó. Essa medida aqui é 2 cosseno de x, e essa aqui é 2 seno de x. Repara só. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu pegar 2 seno de x e dividir por 2, eu vou ter justamente o seno de x, né? E a mesma coisa vale para o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, 2 cosseno de x dividido por 2 vai dar cosseno de x. E aqui vai ser a mesma coisa, ó. Aqui embaixo. A gente vai ter 2 cosseno de y. E aqui do outro lado, 2 seno de y. Pode reparar, vai dar certo. E aí, o que a gente vai fazer? Para achar a área, a gente pode pensar nisso aí como sendo dois triângulos retângulos, né? No final, a gente vai pegar, para achar a área cinza, a área da circunferência e subtrair a área desses dois triângulos aí. Mas primeiro vamos achar a área desses triângulos aí, que eu vou chamar de área 1. Essa área 1 vai ser a área do triângulo de cima mais a área do triângulo de baixo. A área do triângulo de cima, base, que é 2 cosseno x, vezes a altura, que é 2 seno x. Isso tudo dividido por 2. Mais a área do triângulo de baixo, que vai ser 2 cosseno y vezes 2 seno y dividido por 2. Isso aqui vai dar 2 cosseno x seno x mais 2 cosseno y seno y. E se você lembrar lá da trigonometria, essa parte aqui, né, 2 cosseno x seno x e 2 cosseno y seno y, é justamente o seno de 2 vezes o ângulo, né? A fórmula do seno do arco duplo. Então isso aqui vai ser seno de 2x mais seno de 2y. Isso é uma identidade trigonométrica. Tranquilo? E aí o que vai acontecer? Resta então a gente achar quanto que é a área da circunferência, né? A área da circunferência é a área de uma circunferência de raio 1, como ele falou pra gente. Então vai ser π vezes r ao quadrado, como r é 1, a área da circunferência é π. Então basta, para achar essa área, pegar a área da circunferência e subtrair dessa área 1 aí. Então a gente vai chegar como alternativa correta, alternativa B, π menos seno de 2x menos seno de 2y. Tranquilo?
Então, pessoal, chegando na última questão aqui. Uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios com formato de paralelepípedos reto-retângulos, que tem paredes laterais paralelas, instalando uma lona na forma de um quadrilátero com pontas presas nos pontos A, B, C e D, conforme a indicação da figura. Sabendo que a lateral de um prédio tem 80 metros e a altura 28 de altura e 28 metros de largura, então aqui é 28 e aqui é 80. Que a lateral do outro prédio tem 60 metros de altura e 20 metros de largura, e que essas duas paredes distam 15 metros uma da outra, a área total dessa lona seria de... Então, pessoal, basicamente o problema vai ser achar essa altura aqui, ó, do trapézio. Por quê? Isso porque a gente consegue calcular a área do trapézio como sendo a base maior mais a base menor, dividida por 2, vezes essa altura, que é a distância entre as bases. Então só temos que calcular isso e a gente tem essa área. A área do trapézio, vou deixar aqui anotado, ó, vai ser base maior mais base menor, dividido por 2, vezes a altura. Então a gente vai ter essa distância aqui, 15 metros, e essa distância aqui, ó, 20 metros, que é a diferença entre as alturas. Uma é 80, outra é 60. E esse triângulo aqui é reto, né? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse triângulo, que tem essa cara aqui, ó, 20, 15 e a altura, ele tem a seguinte característica, né? A gente poderia aplicar Pitágoras, mas antes de aplicar Pitágoras, repara uma coisa. Esse lado aqui é 15, né? Que é 3 vezes 5. Esse lado aqui é 20, que é 4 vezes 5. Você já viu algum triângulo que tem essa cara? 3, 4... Bem, 3, 4, ângulo reto, é aquele 3, 4, 5, né? Todo mundo conhece. Esse cara aqui também vai ser 5, só que 5 vezes 5, porque está todo mundo multiplicado por 5. Esse triângulo aqui é semelhante ao triângulo pitagórico 3, 4, 5. Se a gente fizer Pitágoras, a gente vai chegar nesse mesmo valor. H ao quadrado vai ser 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Se fizer lá, você vai ver. H ao quadrado vai dar 625, que vai implicar que H é 25. Logo, o nosso trapézio tem essa cara aqui, ó. Desenhar ele aqui pra gente. Ele tem essa cara aqui, ó. 20, 28 e aqui 25, ó, de distância entre as bases. Logo, a área desse trapézio, né, como a gente calculou aqui, vai ser 20 mais 28 dividido por 2 vezes 25. Isso aqui vai dar 48 dividido por 2 vai dar 24, né? E 24 vezes 25 vai dar 600, né? Acho que é isso, 600. É, 600 metros quadrados. A alternativa correta está na letra C. Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha dado para ajudar aí você que está na luta pela FUVEST. Domingo é a prova. Durante essa semana eu vou postar mais conteúdo focando na FUVEST. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você quer ver aqui no nosso canal ou lá na nossa página no Instagram, que se você não conhece pode seguir lá, vou deixar o link na descrição, é só falar com a gente. A gente vai abrir uma caixinha de pergunta, vai deixar lá. Então, manda sua sugestão, pode mandar direct, pode chamar a gente que a gente está aí para isso. Siga a gente no nosso Instagram, se inscreve no canal, deixa um like e é isso. Espero que tenham gostado. Valeu!